Glória a Deus. Nós vamos estudar a palavra aqui hoje. Cremos que o Senhor tem revelação para nós. E eu quero te pedir para deixar a Bíblia aberta aí no seu lugar. Nós vamos falar um pouquinho, mas eu quero te lembrar algumas coisas. A primeira delas é sobre as eleições. Nós estamos elegendo a nossa diretoria, nossa nova diretoria. E você que já é membro aqui da nossa igreja, você pode entrar lá na central do membro e fazer e votar lá, né? São 35 cédulas lá. Então quero te incentivar a já fazer isso. Assim que encerrar o culto, você pode entrar com o celular mesmo. E ali você já vota na nossa próxima diretoria. É importante você votar porque nós temos um quórum mínimo, tá? Então é importante, nós temos um número mínimo de pessoas votando. E é muito importante que todos os membros votem. E se você ainda não é membro da nossa igreja, eu preciso te falar. Você precisa se envolver mais. E existem formas de fazer isso. Uma delas é com batismo. Então se você ainda não se batizou, nós queremos te convidar para um caminho juntos. O discipulado, tá? Então se você tem interesse em fazer o teu discipulado, eu quero convidar você a vir falar com um dos nossos pastores. Nós temos o pessoal da recepção ali atrás. Nós temos os líderes de célula. E nós queremos caminhar com você, tá bom? E se você não tem célula também, nós queremos caminhar com você. E eu creio que o Senhor quer você mais próximo da noiva dele. Amém? Amém? Glória a Deus. Bom, estou incumbido de trazer a palavra do Senhor e nós já lemos o texto aqui. E esse texto é um texto que Deus falou comigo. E eu queria compartilhar com você o que o Senhor já falou comigo. E eu creio que a revelação do Senhor vai ser sobre a sua vida. Amém? Então creia, abra o seu coração para tudo que Ele vai fazer aqui hoje. Esse é um texto conhecido de todos nós, provavelmente. É Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse texto ficou conhecido, claro, há tanto tempo. Mas ultimamente alguns atletas, esportistas até fizeram em libras, não é mesmo? Fizeram o caminho, pastor Donirã me ajude, a verdade e a vida. Isso mesmo. Nós tivemos a nossa atleta do skate fazendo isso. Nós tivemos jogadores de futebol comemorando. E essa é uma revelação linda do Senhor. Mas ela acontece e dentro dessa revelação, eu acredito que o Senhor tem coisas para nos mostrar. Tem ensinamentos para nós. E eu queria aqui junto com você estudar a palavra e nos aprofundar desse texto. Quem aqui está disposto a se aprofundar nesse texto comigo? Amém? Primeira coisa que eu observo nesse texto que me chama a atenção é o ambiente em que essa revelação é entregue. Esse é o ambiente da ceia, da última ceia. Estão lá os discípulos sentados. Mas muita coisa acontece nesse ambiente. Bom, eles chegam ali, a primeira coisa que acontece é Jesus, o mestre, querendo lavar os pés dos discípulos. Isso não era normal. Eles chegam, os discípulos ali, e Jesus olha aquilo que está acontecendo. Pega a bacia, toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. De repente, Pedro, ele vê aquilo acontecendo e fala: Jesus, você não vai lavar os meus pés. E ali eu acredito, e essa parte não está na Bíblia, essa parte é uma interpretação minha, em que Jesus olha para Pedro e fala algo que ele já deve ter falado algumas outras vezes. Na minha cabeça, tá? Ele olha para Pedro e fala: Pedro, senta. E Pedro fala: não, Jesus, você não vai lavar os meus pés. Não pode, Jesus, como assim? Você é o mestre, eu sou o seu discípulo. Não vou deixar você lavar os meus pés. E Jesus olha para ele e fala: Pedro, senta. Então Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, então você não tem parte comigo, eu não tenho parte com você. Pedro escuta aquilo e fala: não, então peraí, então lava por inteiro. Jesus deve olhar para ele, e falar: Pedro, senta. Tudo aquilo acontecendo, os discípulos já não entendendo direito. Então tantas coisas acontecem, Jesus fala que um deles vai trair. Um de vocês irá me trair. Naquela hora, essa cena está na Bíblia. Pedro, do outro lado da mesa, olha para o discípulo amado, João, encostado no peito de Jesus. Então ele fala do outro lado da mesa: Ei,
João, pergunta para ele quem que é. E aí João, encostado na cabeça no peito do mestre, ele olha para cima e fala: mestre, quem é? Quem de nós vai trair? E ele fala: aquele a quem eu der o pão. Então acontece isso. Ele molha o pão e entrega a Judas. Judas sai e ele tem uma fala com Jesus ali. Então tudo acontece, os discípulos também não entendem, acreditam que ele foi buscar alguma coisa que tinha faltado. Tantas coisas acontecendo naquele momento. Imagina um almoço de família e muita coisa conturbada acontecendo. Segue aquilo ali, então os discípulos se reúnem e falam: Jesus, o que está acontecendo? E Jesus olha e fala: olha, eu estou indo para um caminho. E ele: mas que caminho? E Jesus fala: então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha o tamanho da revelação. Mas os discípulos continuam sem perceber. Então eles continuam perguntando para Jesus: mas Jesus, o que está acontecendo? Então Felipe fala assim: Jesus, nos mostra o Pai. Ele fala assim: você não entendeu ainda. Quem vê a mim, vê o Pai. Porém, aquele ambiente continua um ambiente confuso. Aqui é citado pelo menos 6 discípulos. Homens que caminharam com Jesus por 3 anos, mas eles ainda não entendiam. E no meio dessa revelação, e no meio dessa confusão, de não entenderem o que estava acontecendo, uma das maiores revelações é dada a eles, mas eles não percebem. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas eles não entendiam. A primeira coisa que eu observo nesse texto é que muitas vezes nós estamos confusos. Muitas vezes não estamos entendendo direito as coisas. Muitas vezes a gente não entende o que acontece ao nosso redor, porque aquilo alcançou a nossa vida e a gente está vivendo aquela situação. O que eu entendo desse texto é que existem momentos em que nós não precisamos entender, nós precisamos confiar. Nós gostamos de ter o controle das coisas. Nós gostamos: Jesus, me explica o que está acontecendo. Jesus fala: filho, só me obedece. Jesus, me diz o que está acontecendo. Ele fala: filho, apenas confia em mim. Nós gostamos do controle. Nós gostamos de saber o que está acontecendo. Muitas vezes nós somos até curiosos. E Jesus, Ele fala: filho, não está na hora de entender, está na hora de confiar. Sabe, muitas vezes nós entregamos a direção da nossa vida para o Senhor, mas nós não entregamos por completo. É como, por exemplo, nós pegássemos a chave do nosso carro e falássemos: Jesus, está aqui, o controle é todo seu. Então nós vamos para a cadeira, para o banco do passageiro, e Jesus começa a guiar. Só que existem 2 posturas que nós devemos ter quando nós estamos no passageiro. Uma delas é a gente começar a viagem, reclinar o banco e descansar. Porque quem está nos guiando sabe o que está fazendo. A outra postura já é diferente. Você já andou com alguém recém-habilitado no carro? Talvez um filho, talvez algum conhecido, sobrinho. Eu lembro a primeira vez que a minha mãe andou comigo. Eu tinha acabado de pegar minha carteira de motorista. Gente, aquela mulher dava pulos aqui do meu lado. Ela freava num freio que não existia do lado dela. Ela me perguntava se eu estava vendo o que estava acontecendo. Eu falei: mãe, eu estou vendo. Confia em mim. Eu acho que eu não passava tanta confiança. E ela: você está vendo? Eu falei: eu estou vendo, mãe, está tudo bem. O problema é que às vezes nós agimos assim quando Deus está no controle da nossa vida.
E ele está dirigindo, sim, mas nós estamos falando: Senhor, o Senhor não quer ir mais rápido? O Senhor não está muito lento? Senhor, será que esse caminho não é melhor? Será que aquele caminho não é melhor? Senhor, e a gente começa a colocar para Ele as nossas vontades, ao invés de confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Tem horas que nós não vamos controlar, tem horas que nós não vamos entender, mas nós precisamos confiar e obedecer. Amém? Talvez você esteja passando por um tempo em que você não sabe explicar. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa. Provavelmente você não vai entender o propósito disso agora. Existe uma grande chance do Senhor não te explicar o motivo pelo qual você está vivendo o que está vivendo. Mas eu tenho que te dizer uma coisa. Você precisa confiar e obedecer. Você pode ter perdido o controle, mas Ele não. Eu não sei você, mas o meu Senhor não perde o controle. O meu Senhor não perde o controle. Deus não está em uma sala de comando em que a luz vermelha começa a piscar e Ele fala: ai meu eu, o que está acontecendo aqui? Não está acontecendo. Deus não perdeu o controle. Amém? A Bíblia está repleta de histórias de discípulos que achavam que Deus tinha perdido. Os discípulos do caminho de Emaús estavam tristes, achando que Deus tinha perdido. Não, Ele não perdeu. Jesus falando que ia morrer, ia ser entregue, Pedro não acreditava naquilo. Ele achava que aquilo era uma derrota. Ele achava que aquilo significaria que Deus perdeu o controle. Não, Deus não perdeu o controle. O Senhor não perdeu o controle. Creia nisso, confie. O Senhor permanece soberano. Ele sabe de tudo o que está acontecendo. E muitas vezes, em ambientes em que nós não entendemos direito, as maiores revelações são sobre a nossa vida. Se você está passando por um tempo difícil, abre os olhos e os ouvidos. O Senhor está falando. O Senhor está falando. É tão bonito nós contarmos os nossos testemunhos aqui na frente. E quando a gente conta os testemunhos, a gente está contando de algo que já passou, algo que já aconteceu. Mas muitas vezes, nós esquecemos dos sentimentos que tínhamos no momento que aquilo estava acontecendo. Momentos de aflição, momentos difíceis, orações profundas. Mas quando a gente conta aqui na frente, parece que foi simples, calmo, fácil. A verdade é que a revelação profunda do Senhor tantas vezes vem sobre a nossa vida, em momentos em que estão confusos para nós. Você está passando por um tempo difícil? Preste atenção. Preste atenção. O Senhor permanece falando e revelando. Sabe? Pode não ser como você imaginou. Pode sim fugir do teu controle, mas do controle dele nunca vai fugir. Amém? Amém? Amém, glória a Deus. A segunda coisa que eu observo desse texto é a própria revelação em si. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é interessante porque Jesus usa uma linguagem única aqui. Ele vai falar sobre o caminho, verdade e vida, mas ele não usa o verbo usual para essas palavras. Normalmente, quando nós usamos a palavra caminho, nós não vamos dizer que nós somos isso. Não. O caminho é eu estou no caminho, eu conheço o caminho. A verdade é eu sei a verdade, eu falo a verdade. A vida é eu vivo a vida. Eu tenho a vida, mas eu sou. Eu sou. Claramente, é a revelação do Senhor. E Ele está dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para te explicar melhor, quando Ele levanta e diz, eu sou o caminho, Ele não está dizendo eu conheço. Ele não está sendo um guia, falando assim, vem comigo, venha comigo.
Eu conheço o caminho. Ele não é também um construtor que fez um caminho. E está falando assim, não, vamos, eu fiz um caminho. Não. Ele está dizendo, eu sou. Para te explicar um pouquinho melhor. Quando eu era criança, os meus avós moravam em Morretes. Quem aqui conhece Morretes? Um bom lugar, quente. E na minha infância a gente ia para Morretes. Eu, meu irmão, meu pai. Nós íamos visitar a avó. E a avó morava numa casa de madeira que ficava alta. Porque ali tem um rio chamado Jundiaquara, e muitas vezes ele subia. Então as casas precisam ser mais altas. A casa dela ficava no primeiro terço do terreno. No segundo terço do terreno tinha um galinheiro do lado esquerdo, algumas árvores do lado direito. No final do terreno tinham várias bananeiras e de fundo, era um fundo de vale. Para baixo assim passava um córregozinho, um rio pequeno. Às vezes a gente pescava ali, tinha alguns peixes, mas era um rio raso. E eu e meu irmão, a gente brincava ali naquele terreno. E muitas vezes a gente passava aquele riozinho e ia no terreno de trás. Não era da minha avó, não tinha nada. E a gente ia brincar naquele outro terreno. E teve um dia que nós fomos lá, passamos o rio. E era um rio, ele estava tão baixinho que a gente mal pisou na água. Nós pulamos aquele rio. E estávamos brincando lá, brincando. De repente nós começamos a perceber que o tempo fechou. Algumas nuvens estavam ali, mas a gente estava brincando. Na verdade, a gente não percebeu que o tempo fechou. Alguns pingos começaram a cair, mas a gente, tudo bem. A gente não é feito de açúcar. Então, de repente, vem o meu pai correndo lá da casa da minha avó. E ele vem falando, meninos, venham para cá. Choveu na cabeceira do rio. Choveu na nascente. Então a gente foi atravessar aquele rio, porém, aquele rio que era fino, que era raso, agora ele estava bem maior. Eu era criança naquele tempo, a água devia estar no meio da minha perna, no meio da minha coxa. Eu não conseguiria passar, aquele rio que era calmo, ele já estava mais violento. Então eu lembro da gente entrar na água e meu pai falou, não vem agora. A gente foi para trás, duas crianças de um lado, o pai do outro. E eu lembro que naquele dia, o meu pai fez algo. O meu pai, um homem de 1,91 m, coloca uma perna de um lado do rio, a outra perna na outra margem. E ele segura aquela correnteza com o seu próprio corpo. Ele pega o filho de um lado e leva até o outro. Pega o segundo filho de um lado e leva até o outro. Naquele dia, o meu pai não fez um caminho para mim e para o meu irmão. Naquele dia, o meu pai foi o caminho que eu e meu irmão precisávamos fazer. Ele se fez caminho para que a gente pudesse sair de onde a gente estava para onde a gente precisava ir. Eu quero te dizer, o Senhor Jesus, Ele não construiu um caminho. Ele se fez caminho. Amém? Quando Ele está dizendo, eu sou o caminho, Ele está dizendo, filho, eu me coloquei em perigo, mas você precisava sair daqui para chegar aqui. A segunda revelação do Senhor é, eu sou a verdade. E aí, a gente entende o que significa a verdade. É que a verdade, ela não é relativa. Eu sou pastor de universitários nessa igreja. O nome do nosso ministério é Velos, significa flechas em grego. E nós entendemos que nós precisamos enviar os nossos jovens para as universidades. E o que mais tem sido pregado hoje nas nossas universidades é que a verdade é relativa. E aí, a palavra que é dada aos nossos jovens é, tudo bem, você crê no que você quiser. Cada um crê no que quiser. Cada um tem a sua verdade. Ei, a verdade não é assim. É um discurso tão bonito. Mas Jesus vem para falar, ei, existe uma verdade absoluta. Eu sou a verdade. Dentro da construção civil, existe algo chamado prumo. Você sabe o que é prumo? Prumo é simples, é um instrumento simples. É um barbante, um fio. E na ponta desse barbante tem um peso. É basicamente isso. E aí, para que serve o prumo? Serve para a gente ver se as coisas estão certas, estão retas, estão lisas.
E muitas vezes nós olhamos de longe e olhamos e pensamos, essa parede está reta. Essa parede está lisa. Muitas vezes a gente olha para essa parede, e às vezes até mesmo de perto. A gente olha de perto, não, ela está reta. Mas se a gente pega o prumo, e aquele prumo, quando você solta o peso, o barbante está esticado, ele está reto. Aquilo é uma verdade absoluta. E você vai trazendo aquele barbante para perto do muro e da parede. As imperfeições começam a aparecer. E aí você vê, opa, do lado do perfeito isso não está tão reto. Pode parecer reto, pode parecer bonito, mas quando nós aproximamos o que realmente é reto, as imperfeições são reveladas. Quando Jesus está falando, eu sou a verdade, Ele está dizendo, creia em mim. Confia em mim. Eu sou a verdade. Eu revelo as coisas que estão tortas, as coisas que estão esburacadas, as coisas que estão erradas. Eu revelo isso. Ele é a verdade. Mas existe uma terceira revelação. Ele diz, eu sou a vida. E quando ele diz isso, ele está falando que Ele sustenta todas as coisas. Muitas vezes, Ele não é percebido por todos, mas é Ele que dá vida, é Ele que sustenta. Eu vi um videozinho esses dias, e era um homem que estava numa montanha-russa, e ele estava indo na montanha-russa, e a montanha-russa estava subindo, e ele estava se filmando. Então ele tira um parafuso do bolso, e olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, eu achei esse parafuso, acho que é da sua cadeira. Bem na hora que a montanha-russa começa a descer, o desespero no olhar da pessoa falando, meu Deus! Ele tinha levado de casa, era uma brincadeira. Mas sabe, existem coisas que nós confiamos a nossa vida e a gente não dá valor. O Senhor, Ele sustenta todas as coisas. Sabe como um balão voa? Com ar. Nós não vemos o ar. Nós não vemos. Mas é Ele que sustenta ar quente. Sabe, existem coisas que são importantes. Nós temos orquestra aqui. E eu fiquei sabendo. Agora eu vou entrar num campo que eu não me garanto, talvez. Mas dentro do violino, por exemplo, existe uma peça chamada alma. Alma. E o violino, por mais caro que ele seja, por tanta engenharia colocada sobre ele, por tanto cuidado ou madeira boa que pode ter sido feito aquele instrumento, se ele não tiver a alma, a estrutura dele vai sendo perdida. Me confirmem, por favor, ou me corrijam. A estrutura dele é perdida, o som perde brilho, perde capacidade, afinação. Uma peça. Eu fui ver essa peça, ela é desse tamanho. E às vezes um ótimo violino em que a alma está torta, que a alma está fora do lugar, que a alma caiu. Ele não funciona do jeito que deve funcionar. O Senhor é a vida. É Ele que dá sentido para as coisas, cor, brilho, sabor. Sem Ele a estrutura vai se perdendo. Ele é a vida. E sabe, por último, nessa revelação, existe algo que o Senhor fala, que é a exclusividade. Quando Ele vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está usando um artigo definido. Se fosse indefinido, Ele ia falar, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida. Não, mas agora existe uma exclusividade. Ele é o. Ele é único. E sabe, Ele é único, verdadeiro, absoluto. Conta-se uma história de que estava tendo muitas moedas, notas falsas. Então,
os caixas, os bancários, eles estavam tomando muito golpe e os bancos estavam tomando muito golpe. Então, o Banco Central fica sabendo disso e cria um curso para preparar melhor os atendentes que recebem o dinheiro para reconhecer uma nota falsa. Conta-se essa história, mas se esperava em que esse curso fosse ser um curso sobre os métodos de falsificação. Como os golpistas faziam, que folha eles usavam, que tinta eles usavam, qual era a textura, os lugares aonde eles faziam aquilo. Se esperava isso, porém, não foi isso que fizeram. O Banco Central faz o curso, então os bancários vão até esse curso. Só que esse curso baseava-se não em conhecer aquilo que era falso, mas era se aprofundar intensamente, ter intimidade com a moeda real. Então, eles conheciam a moeda real perfeitamente. Eles sabiam o tamanho perfeito dela. Eles sabiam a cor perfeita de cada cédula. Eles sabiam cada coisa que estava escrita nela. Eles sabiam as texturas que estavam em cada parte da cédula. Eles conheciam as numerações que tinham nela. Eles tinham intimidade com o verdadeiro e com o real. Você quer saber? Conhecer amores verdadeiros? Se aproxime do amor real. Você quer saber o que é certo e o que é errado? Conheça, tenha intimidade com aquilo que é verdadeiro. Quando você conhece profundamente aquilo que é verdadeiro, quando você conhece profundamente o Senhor, os outros amores, as outras verdades, você olha e fala, opa, peraí. Ele pode parecer bom, mas não é. Ele pode parecer certo, mas não é. Existe uma exclusividade, a gente precisa se aproximar de Jesus. Mas sabe, existe uma última revelação aqui. E nesse ponto, é quando ele diz que ninguém vem ao Pai, a não ser por Ele. Fica em pé no seu lugar para parecer que está acabando. Existem alguns comentaristas da Talmud. É um texto judaico. Alguns comentaristas cristãos também, Andy Murray foi um deles. Que ele vai falar um pouquinho sobre o tabernáculo. E quando ele fala sobre o tabernáculo, se você não conhece o tabernáculo, era onde o povo do Senhor se encontrava com ele, enquanto estava peregrinando, caminhando. Se você não conhece, no terceiro andar, aqui do prédio da igreja, tem uma maquete do tabernáculo. É bem legal, bonito. E ali você vai ver que, do lado de fora, ficava o acampamento. As tribos estavam ali. Então, existia um muro que separava. Então, dentro do muro, existia ali o lugar que é chamado pátio. Ali eram feitos os sacrifícios. Ali tinha o altar de bronze. E ali podia entrar os levitas, os membros dessa tribo. Mas dentro desse espaço existia uma tenda. Uma tenda em que se chamava o Santo Lugar. Naquele lugar só entravam os sacerdotes. Ali, naquele espaço, naquele lugar, tinham outros elementos do tabernáculo. Apenas sacerdotes. Apenas sacerdotes. Mas existia um lugar em que tinha um véu separando. Um lugar onde não entrava qualquer um. Na verdade, para entrar naquele lugar era apenas o sumo sacerdote. Aquele lugar era o Santo dos Santos. Um véu separava aquele lugar. E ali dentro ficava a glória e a presença do Senhor. Mas esses comentaristas,
eles diziam que existiam esses espaços separados, mas existia as portas que davam acesso a esses espaços. Uma porta que entrava no pátio, uma porta que entrava no santo lugar. Então um véu para que se entrasse no Santo dos Santos. Mas olha que interessante, essas portas elas tinham nomes. E dizem os comentaristas que o primeiro nome chamava-se Haderek, o segundo nome se chamava Emet, e o terceiro nome se chamava Shaihim. Sabe o que significa isso? O primeiro nome, Haderek, significa o caminho. O segundo nome, Emet, a verdade. E o terceiro nome, Shaihim, vida. O que Jesus está falando, o que Jesus está dizendo, Ele está falando sobre aquele texto de João, onde ele fala que o Senhor tabernaculará diante deles. Ele está dizendo: eu sou o caminho, o primeiro acesso, a verdade, a segunda porta. Eu sou a vida, a terceira porta. O Senhor está dizendo: ninguém vem ao Pai, não, ninguém vai. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho para a glória de Deus. Jesus está falando: creia em mim. Creia em mim, porque aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir em mim. A glória do Senhor manifesta nele. Ele é o caminho. O Senhor fala isso e muitas vezes nós não entendemos. Nós tratamos da maneira errada. Nós pedimos: Senhor, vem com a tua glória nesse lugar, sua nuvem de glória nesse lugar. Mas nós esquecemos o que isso significa. A nuvem de glória. Muitas vezes nós achamos que essa nuvem, ela é algo fofinho, fluffy. Não. Essa é uma nuvem grande e forte. É uma nuvem que um avião com 200 pessoas dentro passa no meio e chacoalha ele para cima e para baixo. Uma nuvem cheia. Glória é cabô de peso. A glória do Senhor. Existe reverência, respeito à glória de Deus. Feche os teus olhos no seu lugar. O Senhor tem se revelado, falado, movido. O Senhor tem revelação para a tua vida. Mas nós precisamos dar valor à glória dEle. Clamar a glória dEle, sim, sobre esse lugar. Mas entender que existe uma responsabilidade, uma maneira de se apresentar diante do Senhor. Estar diante da glória dEle não é qualquer coisa. É real. E nesse texto é da confusão até a revelação. A glória dEle tem se manifestado no nosso meio. Mas quantos de nós não temos aproveitado da maneira certa? Não temos valorizado a revelação plena do Senhor? Esperamos que isso venha de um homem. Esperamos que isso venha de um grupo, de um pastor. Esquecemos que essa glória é dEle. E Ele não divide ela com ninguém. Senhor Jesus, hoje mais uma vez clamamos: vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós. Eu te peço, Pai, se revela no nosso meio mais uma vez. Jesus, nos mostra a tua glória, como o Senhor já fez com Moisés, Pai, que pediu: mostra-me a tua glória. Mas o Senhor permite que ele veja entre a fenda das rochas o Senhor passar ali. Ah, Jesus, homens tiveram acesso à tua glória, e muitos deles morreram porque estavam do jeito errado diante do Senhor. Ah, Jesus, essa glória interfere na nossa vida física. Mas Deus, quantas vezes a gente não dá valor a isso? Quantas vezes, Deus, nós subestimamos, tratamos como qualquer coisa. Pai, dentro da tua revelação hoje, Pai, o Senhor mostra o quanto devemos valorizar a tua presença.
Pai, eu te peço, Deus, continua a se revelar a nós. Talvez, Deus, tem pessoas aqui que estão passando por momentos difíceis, momentos que não estão entendendo direito o que está acontecendo. Mas, Pai, eu te peço que nesse tempo eles consigam escutar a revelação plena do Senhor. Uma revelação tão profunda sua foi dita no momento em que ninguém entendia nada. Pai, que nesse tempo, Pai, possamos não buscar entender, mas buscar, Jesus, confiar em Ti. Sejamos fiéis, Jesus. Faz assim, Deus, se revela sobre nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Essa revelação aconteceu em um momento importante, no momento da ceia. E agora nós vamos celebrar esse momento da ceia. Eu quero convidar você que já se batizou, você já confessou Jesus através do batismo, você que está em plena comunhão com a tua igreja, eu quero te convidar para, nesse tempo também, celebrar a ceia. Eu vou te pedir para pegar os elementos na frente e segurá-los firmemente e pensar na glória do Senhor manifesta. Valorizar aquilo que Ele fez por nós. Seu corpo entregue, seu sangue vertido. Dar valor a esse tempo, esse momento. A Bíblia diz que esse é um tempo de autoanálise. É um tempo de pensar, de rever. E essa ceia é sim um sentar à mesa com o Senhor. Então eu quero convidar você a fechar os teus olhos no seu lugar, fazer uma análise da sua vida e pedir a presença do Senhor aqui. Vou pedir para a irmã Noemi orar pelo pão. Santo e eterno Pai, na sua presença aqui estamos, Senhor Deus, nos teus filhos, para agradecer-te, Pai, por este sacrifício tão maravilhoso que o Senhor fez por nós. Muito, muito obrigada, Senhor Deus, dando a sua vida, pregado naquela cruz, e ali, Senhor Deus, sendo maltratado, mas Pai de amor, muito obrigada, porque era nós que devíamos estar ali. Mas o Senhor pôs-se diante de nós e ficou ali. Muito obrigada, Senhor, por este sacrifício, por terem judiado tanto de Ti, Senhor Deus, e o seu corpo. Mas temos a certeza e sabemos que o Senhor ressuscitou e o Senhor vive para sempre. Ó Pai bondoso, continues conosco, guarda-nos, protege-nos e que nós, Senhor Deus, nunca venhamos nos desviar dos teus caminhos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Comamos do pão. Eu te convido a erguer o cálice. Isso é um símbolo. Nós não cremos que participar desse tempo confira graça. Porém, nós damos valor ao que ele significa. É o sangue de Jesus vertido naquela cruz por nós. Eu quero pedir agora para o irmão Hélio orar pelo cálice. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua santa presença, reconhecendo ser este um grande privilégio, ao qual não temos a menor condição, não temos direito. Somos pecadores, o Senhor é puro,
santo e eterno. Deus, muito obrigado por nos receber. E nesta hora, de maneira especial, Senhor, queremos te agradecer pelo sacrifício que o Senhor fez por mim, por cada um de nós. O teu sangue derramado ali na cruz, que nos purifica de todo o pecado. Senhor, muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez em meu lugar. Eu é que deveria estar lá, sou pecador, o Senhor é santo. Muito obrigado pelo teu grande amor para conosco. Senhor, que em nós possa existir uma gratidão perene pelo que o Senhor fez, e que vivamos nessa alegria de saber que o Senhor se interessou tanto por nós. E assim, Senhor, nos lembrando do teu sacrifício, andemos no teu caminho. Amém. Sabendo que o Senhor é a verdade, e com o Senhor nós temos vida abundante. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício ali na cruz. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Tomamos do cálice. Já estamos próximos de encerrar esse culto, mas eu tenho um convite para fazer. Talvez você ouvindo essa mensagem, ou de alguma forma aqui hoje, você percebeu uma distância entre você e o Senhor. Você viu o quão longe você está dele. Talvez você percebeu que já não ouve a voz dele há tanto tempo. Ou talvez você nunca tenha ouvido a voz do Senhor. Talvez você não sabe direito o que está acontecendo aqui. E eu quero te dizer algumas coisas. A primeira delas é que Deus existe. Isso é verdade. Isso não é uma lenda, uma história, isso é real. A segunda coisa que eu quero te falar, Ele interfere nas nossas vidas. Ele intervém. Ele fala conosco. É sério. Eu escuto a voz dele faz 18 anos, querido. E vamos lá, não é uma voz audível. É uma voz que fala ao meu coração. E você pode parecer isso loucura, mas você está cercado de pessoas que também vivem por ouvir essa voz. Você está cercado de pessoas que amam esse Deus, um Deus real. Eu quero te dizer, a terceira verdade é que esse Deus, Ele te ama profundamente. Ele te ama tanto. Ele te conhece. Ele sabe o que passa nos seus pensamentos. Ele sabe cada sentimento que passa por você. Ele sabe as tuas dores. Ele sabe de tudo isso. E Ele quer ter um relacionamento com você. Sim, isso é verdade. Eu quero convidar todos a fecharem os olhos, porque eu não quero constranger ninguém aqui nesse lugar. Mas talvez você seja essa pessoa que se viu longe, se viu distante do Senhor. Se você deseja se aproximar dEle, entregar a sua vida para Ele, talvez voltar para os caminhos dEle, ou talvez começar uma caminhada. Se tem alguém aqui hoje que deseja isso, eu vou pedir, levanta uma das tuas mãos, porque eu quero orar por você. Glória a Deus, Deus te abençoe, filho.
Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Levante a sua mão, não perca essa oportunidade. Deus te abençoe. Levante a sua mão bem alto. O Senhor te ama. Deus te abençoe, filho. O Senhor te ama e Ele quer ter um relacionamento contigo. Ele quer caminhar com você, Ele quer falar com você. Ele quer te acolher, te abraçar, dar propósito para a tua vida e para a tua história. Então se é contigo que Deus está falando hoje, levanta a sua mão bem alto. Nós queremos orar por você. Deus te abençoe, filho. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou pedir para a igreja repetir essa oração. Todo mundo, nós vamos fazer a oração de entrega juntos. Thalita, faz um microfone para me ajudar. Repete a oração de entrega junto. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que sou pecador. Mas hoje eu me arrependo. Que o teu amor, que a tua graça sejam sobre a minha vida. Todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. E agora nós vamos encerrar esse culto. Eu quero pedir para que os pastores venham aqui à frente, os líderes. E você que entregou a sua vida a Jesus, você que levantou a mão nesse tempo, reconheceu a tua distância do Senhor, eu quero te convidar a vir aqui. Nós queremos orar com você, te instruir. Se você não levantou a mão, mas precisa de uma oração, eu quero te convidar a, no final desse culto, vir aqui também. Nós queremos tocar em você, orar por você. Então eu vou orar aqui para encerrar. Então você pode sair do seu lugar assim que eu encerrar a oração. Vamos orar assim: Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela tua revelação. Obrigado pela tua bondade, pelo teu poder, a tua graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor está perto. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. E só há uma forma, Deus, da gente chegar até o Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez, somos gratos, Jesus. Mas Deus, pedimos também por aquilo que o Senhor ainda vai fazer no nosso meio. Abençoa essa semana, Deus, que possamos escutar a Tua voz de novo, todos os dias. Que possamos nos aproximar de Ti, Pai, e caminhar com o Senhor, Te perceber neste tempo. E assim clamamos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito repousem sobre a Tua igreja, aqui presente e espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Assim oramos em nome de Jesus. E a Tua igreja diz: amém, amém. Vai na graça e na paz do nosso Senhor. E se você quiser uma oração, vem aqui, nós queremos orar por você.